E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wellington e hoje nós vamos falar sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Bora lá? Vamos começar observando esse quadro, beleza? Esse é um resumaço de tudo do que a gente vai ver hoje. Vamos começar pelo ponto principal, que é o ponto de partida, que é na atmosfera, onde tem a maior concentração de nitrogênio do nosso planeta na forma de gás, o N2 ou gás nitrogênio. A partir do gás nitrogênio, a gente começa a sintetizá-lo. A gente não, né? As bactérias. Certas bactérias vão começar a sintetizá-lo e transformá-lo em amônia por meio de uma formação bioquímica. Transformando ele em amônia, a gente chega na primeira etapa do ciclo, que é a fixação. Depois disso, outras bactérias, bactérias de outros tipos, né, vão buscar essa amônia e vão sintetizá-las novamente para que elas se tornem o nitrito, tá? Que é a segunda etapa do ciclo do nitrogênio, que é a nitrificação. Após isso, outros tipos de bactéria vão se alimentar novamente desse nitrito e transformá-lo em nitrato, entrando então na última etapa, que é a terceira etapa, que é a desnitrificação. Após a desnitrificação, outro tipo de bactéria vai se alimentar desse nitrato e transformá-lo novamente em N2 ou gás nitrogênio, sendo assim o nosso ciclo do nitrogênio. Como eu falei, esse é um resumaço. Mas, professor, isso está muito difícil, esses nomes complexos, eu preciso aprender isso, eu preciso decorar? É bom. Se você decorar, é muito bom. Se você não decorar, pegue um caderninho, anota tudo, deixa anotado para você sempre poder revisar, porque isso tudo é muito importante, beleza? Agora vamos passar para a primeira parte, que a gente vai detalhando melhor e explicando tudo bem direitinho. Antes de falar da primeira etapa, é bom falar também que o nitrogênio ele tem um apelidinho carinhoso de azoto. Isso é importante citar porque em algumas provas de vestibular ou concurso ele pode estar citado dessa maneira, em azoto. Então é bom frisar isso, deixe isso anotado também, beleza? Porque é importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, como eu falei, ele é muito abundante, a maior parte do nitrogênio do nosso planeta, ele está concentrado na atmosfera e cerca de 78% da nossa atmosfera é composta pelo gás nitrogênio. Beleza? Falando isso, a gente tem que parar para pensar também que ele é extremamente importante para a nossa vida. Sem o nitrogênio, não o gás nitrogênio, o elemento nitrogênio, não haveria vida. Não como a gente conhece hoje, né? Então é bom deixar isso bem explicado, que ele é super populoso na nossa atmosfera e ele é extremamente importante para a nossa vida. Beleza, professor, casou legal, tem muita gente que precisa bastante. Só que temos um problema. Como eu falei, o que a gente precisa é do nitrogênio. O gás nitrogênio a gente não consegue assimilar. O nosso corpo não vai conseguir filtrar o gás nitrogênio. Apesar dele estar super populoso na nossa atmosfera, quando a gente respira, inspira e enche o pulmão de ar, que entra aquela quantidade imensa de nitrogênio, a gente respira, expira esse nitrogênio todo de volta sem assimilar 1% dele, porque o nosso corpo não é capaz de filtrar esse nitrogênio. Então, professor, e agora? Como é que a gente faz? Como é que vai acontecer? Lembra que eu falei? A gente vai passar por várias etapas até que uma delas a gente possa começar a pegar esse nitrogênio. Então, vamos lá falar da primeira etapa agora, beleza? E a gente vai explicando tudo devagarzinho. Vamos falar da primeira etapa, a fixação. Anota aí no caderninho de vocês, beleza? Ciclo do nitrogênio, primeira etapa, fixação. A fixação ela se dá por início por meio de procariotos. Procariotos é o que, professor? Procariotos são seres vivos, na maioria das vezes unicelular, tá? E que não contém núcleo. Beleza? São bactérias. Professor, mas bactérias são ruins? Não. Nesse caso em específico, se não houvesse essas bactérias, nós não estaríamos vivos. Não haveria vida, porque nós não conseguimos filtrar o gás nitrogênio. Elas conseguem fazer isso para a gente. Essas bactérias conseguem fazer isso devido a um complexo enzimático que é chamado de nitrogenase. Que nome difícil, professor. Pois é, tem mais por aí. Esse nitrogenase é o que possibilita
tá? Essa bactéria filtrar o gás nitrogênio e por meio dessa filtração ela vai transformar em amônia, tá? No contexto do ciclo do nitrogênio, é comum a gente citar a bactéria Rhizobium. Essa bactéria, ela se aloja nas raízes, tá, de plantas leguminosas. Plantas leguminosas, pessoal, são essas plantas que fabricam vagens, que é o feijão, soja, ervilha, entre outras plantas. É comum se falar dessa bactéria, não é a única, tá? Existem outras bactérias que estão espalhadas, tá? Que estão no solo, que estão no mar, que conseguem também fazer essa filtração, tá? Qualquer bactéria que tem um complexo enzimático de nitrognase consegue filtrar o gás nitrogênio para amônia, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre essa bactéria, que é a Rhizobium, que trabalha aí de uma forma parceira, né? Fazendo uma simbiose com essas plantas, que ela vai recolher o gás nitrogênio, que a planta vai ajudar a descer esse gás nitrogênio, ela vai filtrar e vai devolver a amônia para essa planta, porque para essa planta é um suplemento muito bom a amônia. Então, trabalhando nessa simbiose aí, a gente já entra na primeira etapa, que é a planta com o nitrogênio. Então, fechando aqui, coisa rápida. Primeira etapa, fixação. São bactérias com complexo de nitrognase que filtram gás nitrogênio para amônia. Muito fácil até agora, né? Segunda etapa, nitrificação. Não falei que vinha mais nome difícil por aí? Presta atenção. Pega o caderninho, anota lá. Lembra bem, primeira etapa, fixação. Segunda etapa, nitrificação, beleza? A nitrificação ela é composta por duas fases, que é a nitrosação e a nitratação. A nitrosação é a primeira etapa, a primeira fase, tá? Que vai pegar a amônia que sobrou no solo lá daquela plantinha, que foi feita ali por outra bactéria que não é a Rhizobium, tá? Que ficou naquele solo. Então essa outra bactéria, que é chamada de nitrosomonas, tá? Elas vão pegar essa amônia, que está ali dando bobeira, e vão consumir e filtrá-la para o nitrito. O problema é que o nitrito ele é altamente tóxico para os seres humanos, para os seres vivos em geral. Tem uma espécie de bactéria que consegue se alimentar, que essa é a segunda fase da nitrificação, que é a nitratação. Que essa bactéria chamada Nitrobacter vai buscar esse nitrito que é tóxico para a gente, mas não para ela. Vai consumir esse nitrito e vai transformá-lo em nitrato. O nitrato agora é uma coisa boa para a gente. É um belo adubo para as plantas, é um suplemento para a gente. Então, assim, a gente já pode começar, a partir de agora, um novo ciclo, tá? Agora a gente começa a entrar numa cadeia alimentar. Esse novo ciclo, ele na verdade é um microciclo dentro do ciclo do nitrogênio, beleza? O que acontece aqui? Aquele nitrato que foi feito ali na segunda etapa, ele agora pode ser absorvido por plantas, tá? Não só plantas, né? Tem alguns animaizinhos que podem se alimentar dele ali, comendo a terra e coisa e tal. Mas vamos seguir aqui a imagem, né? Essa imagem aqui. Esse coelhinho aí, tá? Predou essa planta, foi lá, comeu a plantinha que tinha absorvido o nitrato. Então a planta estava com o nitrato no organismo dela. Então tinha o nitrogênio ali. Esse coelho foi lá, comeu a plantinha e pegou o nitrogênio. Então o nitrogênio está sendo absorvido ali no organismo dele. Se esse animalzinho, esse coelhinho, for predado por um coiote, por exemplo, o mesmo nitrogênio que está presente ali no organismo desse coelhinho vai passar a fazer parte do organismo do predador dele. E assim se começa uma cadeia alimentar, né? E é dessa maneira em que o nitrogênio começa a fazer parte das nossas vidas. É assim ele começa a entrar nos nossos organismos. Vamos supor aqui também que assim como a gente que coloca às vezes muitos nutrientes na nossa alimentação, nosso corpo não consegue suprir tudo, não consegue filtrar todos esses nutrientes e acaba jogando boa parte desses nutrientes fora. O que ele consegue absorver, ele absorve. O que ele não consegue, ele joga fora. Então vamos supor que esse coelhinho aí comeu nitrato demais. O que vai acontecer? O organismo dele vai acabar jogando fora, ele vai defecar esse nitrato.
Ou então esse coelhinho aí que foi predado ficou com os restos lá e esses restos ainda de nitrato. O que acontece? Vem bactérias decompositoras em cima dessas fezes desse coelhinho ou então dos restos dele e vai decompor aquilo ali e vai pegar esse nitrato e vai transformá-lo em amônia novamente. Então a gente volta lá para o primeiro ciclo. Essa bactéria que vai decompor vai pegar o nitrato que estava presente ali e transformá-lo agora em amônia. Entendeu? Aí a gente volta de novo, lá na fixação, virou amônia. Amônia a gente vai para a segunda etapa, de amônia para nitrito, de nitrito para nitrato. Entendeu? E a gente volta, nitrato, aí sobe para a plantinha. Agora, uma coisa a se pensar. Vamos pensar agora que aquele nitrogênio, tá? Aquela partículazinha de nitrogênio que estava presente no nitrato, que estava naquelas fezes, foi decomposta, tá? Voltou lá para ser amônia, na primeira parte. Aí a gente volta de amônia para nitrito, de nitrito para nitrato. E esse nitrato agora foi sugado ali por um pezinho de alface que você usou na hora do seu almoço para fazer aquela saladinha gostosa. Então, possivelmente agora, dentro de você, existe uma partículazinha de nitrogênio, tá? Que esteve em fezes, em algumas fezes. Possivelmente, sim, ela pode ter estado em algumas fezes e em até cadáveres, porque o nitrogênio ele está sempre dentro desse ciclo, ele está sempre rodando. Então, pense bem, você pode ter um nitrogênio que já passou por cadáveres ou cocô em você. Vamos falar agora sobre a interação do ecossistema. Como assim interação do ecossistema, professor? É porque o nitrogênio ele tem um ciclo muito grande. Ele passa por muitas etapas e acaba interagindo com um pouquinho de cada população. Olha que interessante. Ele está no nosso ar, em volta de tudo, porque ele é, como foi dito, o nosso ar é composto por 78% de nitrogênio, tá? Para ele começar a rodar, ele necessita de passar por bactérias, por várias bactérias, como já foi dito. Ele está presente no nosso solo, já que essas bactérias estão ali, estão transformando ele a todo momento. As nossas plantas estão se alimentando desse nitrogênio e os nossos animais também. Então, de certa forma, ele está presente em todo o nosso ciclo. Ele é uma grande teia ecológica que une todos nós. Nosso mundo inteiro é ligado pelo nitrogênio. Vamos fechar agora o nosso ciclo, porque o ciclo ele só se torna um ciclo quando o organismo, ou no caso a matéria, volta para o mesmo ponto inicial, que no caso é o gás nitrogênio aqui. A terceira etapa, que é a desnitrificação, pega o caderninho e anota aí. Terceira etapa, desnitrificação. A desnitrificação ocorre quando o nitrato que está ali no solo ele é transformado em gás nitrogênio novamente. Mas, professor, o nitrato não está sendo usado pelas plantas? Sim, só que elas não conseguem consumir tudo. Lembra o que eu falei? Nem sempre a gente vai conseguir filtrar todo aquele material. Então, elas não conseguem filtrar todo o nitrato que está ali e elas acabam deixando. E não podemos desregular o nível do solo, ele tem que estar em equilíbrio. Então, para isso, o nitrogênio volta a circular. Então, o que ocorre? As bactérias desnitrificantes, tá? Que são conhecidas também como Pseudomonas denitrificans, tá? Elas fazem a desnitrificação. Elas vão pegar o nitrato que está ali presente no solo e vão sugá-la e transformá-la agora em gás nitrogênio. Beleza? Assim a gente encerra o ciclo. Mas espera aí, professor. Você explicou o início, o meio e o fim, eu não entendi o porquê que o nitrogênio é importante. Agora a gente repara. Para que serve o nitrogênio? O nitrogênio é um dos componentes de todos os aminoácidos. Ele está presente em todos os aminoácidos. Para que servem os aminoácidos? Para fazer proteína. A gente precisa da proteína. E como se não fosse só o bastante, ele está presente dentro do DNA e do RNA. Podemos reparar aqui nessa imagem que está a adenina, a timina, a citosina e a guanina,
todas com nitrogênio. Esse N nessas imagens significam nitrogênio. Ou seja, reparem que todas elas são riquíssimas em nitrogênio. E isso, para montar o nosso DNA, é extremamente importante. Então, preste bem atenção. Ele parece que não está ali, mas ele está ali e está firmemente. Ele está dentro do nosso corpo. E sem ele, a gente não estaria aqui. Não teria como montar nossa matéria, nosso material genético, sem o nitrogênio. Agora, no final da aula, a gente vai dar uma leve revisada para lembrar de tudo que foi dito. Então, pega aí um caderninho. Vamos fazer uma elaboração aqui para a gente lembrar de tudo, beleza? Eu vou falando e você vai escrevendo aqui comigo. Coloca aí, ciclo do nitrogênio, beleza? Ciclo do nitrogênio, a gente começa pela atmosfera, que é onde tem a maior concentração de gás nitrogênio. Então, coloca aí, atmosfera, gás nitrogênio. Começamos. Puxa uma setinha e vamos fazer a fixação, que é transformar o gás nitrogênio para amônia. Então tá aí, atmosfera, gás nitrogênio, setinha, fixação, amônia. Tá fácil. Depois da amônia, a gente precisa passar pela nitrificação, que é a segunda etapa do ciclo. A nitrificação ela é composta por duas partes. A primeira delas é a nitrosação. Nitrosação é igual a amônia para nitrito. Só que o nitrito é tóxico, então a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é a nitratação, que é do nitrito para o nitrato, que é onde a gente pode absorver. Mas aí eu preciso devolver ele para a atmosfera. Como é que a gente faz? A desnitrificação, que é para pegar o nitrato e devolver para a atmosfera. Assim a gente encerra o ciclo e a nossa aula também. Então, valeu galerinha, beijo e até a próxima!